Fala, Físio! Olha só, se você sente que os seus pacientes estão mandando no seu negócio, na sua agenda e até nos seus preços, esse vídeo é para você. Então, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula da série Fisioterapia e Empreendedorismo. Nessa série, eu te mostro algumas formas para você dobrar o faturamento, multiplicar o faturamento do seu negócio em fisioterapia, mas sem perder sua qualidade de vida. Seja em sua clínica, consultório, estúdio, empresa de fisioterapia ou atendendo prioritariamente domiciliar. Bom, eu sou Luiz Júnior, fisioterapeuta desde 2007 e multiempreendedor em fisioterapia desde 2008. E eu não empreendi um ano depois de me formar porque eu sou o fodão, não. Muito pelo contrário. É porque eu não consigo, me formei, não consegui emprego na nossa área, fui trabalhar de digitador, porque eu precisava de trabalhar, não satisfeito com aquela situação, eu criei o meu próprio emprego, então eu comecei a empreender em fisioterapia por necessidade e por vontade de fazer acontecer o nosso sonho de ser fisioterapeuta, e cá estou eu hoje, anos depois, com quase 40 fisioterapeutas no meu time, espalhados por todo o Brasil. O que eu quero dizer com essa rápida história é que se você se formou em fisioterapia e já conseguiu um emprego na área, você já está na minha frente. A questão é que, de repente, eu comecei alguns anos antes a empreender que você, e nessa série eu estou compartilhando toda essa vivência que me fizeram chegar onde eu estou na fisioterapia, para que você consiga efetivamente multiplicar o faturamento do seu negócio, mas sem perder a qualidade de vida. E no episódio de hoje, você vai entender os 3 principais erros que fazem os pacientes não te enxergarem como autoridade dentro do seu estúdio, dentro da sua clínica, do seu consultório ou no seu atendimento domiciliar. E como os pacientes não te enxergam como uma autoridade, isso acaba fazendo com que eles mandem no seu negócio. Sabe aqueles pacientes que desmarcam em cima da hora ou que simplesmente marcam o horário e não aparece? Ou que acham que pode remarcar para quando quiser? Não, depois a gente remarca, fica mais para frente, quando eu precisar eu te falo. Ou seja, sabe aqueles que querem mandar na sua agenda? E às vezes até na sua parte financeira, aqueles que atrasam, não pagam e ai, se você for falar de multa com eles, for cobrar, eles ainda acham ruim. Porque eles vê que podem mandar na sua agenda, podem mandar no seu negócio, mandar na sua parte financeira. E ainda tem aqueles que você passa a recomendação dos exercícios que vai ser bom para ele. Passa os exercícios, passa os cuidados para ele ajudar no sucesso do tratamento e eles simplesmente ignoram a sua fala. Pois é, tem um motivo que faz com que todos ajam dessa forma e eu vou revelar para você nesse vídeo agora. E eu sei que muitas vezes a gente fica sem graça, né? De falar com o paciente, de parecer que está indo para um embate com o paciente, que rola um certo medo do paciente achar ruim, da gente cobrar uma mensalidade atrasada, um pagamento atrasado, da gente cobrar que ele chegue no horário, da gente cobrar que ele não pode remarcar quantas vezes que ele quiser. Eu sei que dá um medinho, né? Eu sei que dá para ele começar a achar ruim do seu negócio, das suas regras na fisioterapia. Mas eu também aqui, eu vou te ensinar uma estratégia para fazer os seus pacientes cumprir as regras e não ficar com raiva de você. Eu vou te ensinar uma forma de você ter uma fala efetiva sem deixar de ser afetiva. Porque é possível o paciente respeitar suas regras e ainda ser fidelizado ao seu consultório, estúdio, clínica, atendendo domiciliar. E não se preocupe, o seu paciente vai continuar te indicando, vai continuar tendo você como referência, mesmo que você não seja o bonzinho ou a boazinha. Entende a lógica? Não é sobre te indicar, vai lá na fulana, super boazinha. Vai lá na fulana, que ela é séria. Ele, na cabeça dele, fala, ali tem uma autoridade que me entrega resultado. E eu vou te ensinar os 3 erros que você vai parar de executar esses erros aqui nesse vídeo e uma forma de você chamar esses pacientes e fazer com que eles te atendam exatamente da forma como que o seu negócio merece ser atendido por eles, tá? Até porque, Físio, a questão não é deixar de ser uma pessoa querida. Não é deixar de ser uma pessoa querida pelos pacientes. A grande questão é
estabelecer regras, comunicar de forma clara e fazer com que elas sejam cumpridas. E hoje eu vou te mostrar como você pode aprender ainda a ter tempo para fazer toda essa gestão do seu consultório em fisioterapia. Então, olha quanta coisa que ainda vai acontecer nessa aula aqui para você no episódio da fisioterapia e empreendedorismo. Você vai ver os erros que você comete, que estão tirando a autoridade de você perante o seu paciente. Você vai aprender uma forma de falar com seus pacientes, uma forma de falar de forma efetiva, sem deixar de ser afetivo. E ainda eu vou te mostrar como que você pode liberar, uma forma que você vai aprender de liberar tempo para você fazer a gestão do seu negócio. Só que é o seguinte, né? Eu acabei de falar sobre regras. Por falar sobre regras, antes de eu falar isso, se você já curtiu o que vai vir nesse vídeo aqui, já deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aqui do YouTube, já se inscreva, porque toda semana vai ter aula, vai ter estratégia para você multiplicar o faturamento do seu negócio, mas sem perder a sua qualidade de vida. E como eu estava falando, agora que você já curtiu, já se inscreveu aqui no canal, eu estava falando sobre regras, né? A importância. E sabe por quê? É fundamental que você estabeleça as suas regras, que você comunique os seus pacientes e faça com que elas sejam cumpridas pelos seus pacientes. Seguinte, vou te falar uma coisa que talvez vá te incomodar agora, físio, mas é muito importante que você preste atenção nesse momento. É o seguinte, na relação entre fisioterapeuta e o paciente, a autoridade só pode estar em um dos dois lados. Vou repetir. Na relação entre fisioterapeuta e o paciente, a autoridade só pode estar de um dos dois lados. Ou seja, ou é você a autoridade nessa relação, ou é o paciente a autoridade nessa relação. Agora me conta, com quem está a autoridade aí hoje? Com você ou com seu paciente? Anota assim, ninguém se torna autoridade sem estabelecer regras e fazer com que elas sejam cumpridas. Ninguém vai se tornar autoridade sem estabelecer regras e fazer com que elas sejam cumpridas. Imagina a cena, você está dirigindo pela cidade, aí na sua cidade, você está dirigindo, e aí um policial chega, entra na frente do carro e manda você encostar o carro. O policial está fardado e apita e fala, encosta o carro. O que você faz? Bom, eu, não sei você, mas eu imediatamente eu já dou seta, encosto o carro e fico esperando ele falar o que ele quer que eu faça, não é? E eu faço isso. Sabe por quê? Porque ele é uma autoridade. Ele é uma autoridade. Então eu tenho que realmente fazer o que ele pede, porque eu enxergo ele como uma autoridade. Agora imagina, presta atenção, que o mesmo policial entre na frente do seu carro e manda você encostar, só que ele não está fardado. Ele não está demonstrando que ele é uma autoridade. O que você faz? Você buzina, passa do lado, quase atropela, acha que é alguma coisa ruim. Até reclama, o que você está fazendo aí e tal? Você vai reclamar, você não vai atender. Então presta atenção no que eu estou falando. Como é importante nos posicionarmos como uma autoridade para que o paciente nos enxergue como uma autoridade e passe a fazer exatamente aquilo que a gente precisa que eles façam para o bem deles. Seja o exercício, as recomendações que eu mando, que eu peço para ele fazer para me ajudar no tratamento, seja em respeitar as regras do meu negócio para o bom convívio de todos, para que eu devolva um melhor serviço para todos eles. Pegou a lógica? E eu não estou falando que você agora vai ter que adotar um regime militar aí no seu negócio, o uniforme agora da equipe é farda, e aí você vai chegar e falar, paciente, agora aqui é que eu que mando e você obedece se você quiser. Não, não é isso aqui que eu estou falando. Eu vou te ensinar aqui uma forma para que você faça isso sem precisar de um autoritarismo, beleza? Eu estou falando de autoridade e não de autoritarismo, e não de arrogância, não de, sabe, dessa coisa superior. É de ser naturalmente reconhecido como uma autoridade. Só que é o seguinte, se você não tem regras estabelecidas desde a entrada do paciente no seu negócio em fisioterapia, você dificilmente vai resgatar a autoridade depois. Uma vez que você já aceitou um paciente e não se colocou como autoridade naquela relação,
Ou seja, se o jogo já começou invertido, se o paciente entendeu que ele pode mandar no seu negócio, na sua agenda, no seu financeiro, no tratamento, dificilmente você vai conseguir mudar esse jogo. Mas tem jeito. E não importa, numa boa, não importa o que passou daqui para trás. O que é importante é que você saiba o que fazer daqui para frente. Tá bom? Vou te contar rapidamente um exemplo que aconteceu de autoridade comigo fora da área da fisioterapia, que aquilo ali eu já falei algumas vezes no Stories lá no Instagram. Já tem até algum tempo que eu não resgato essa história e que bom que eu vou dividir ela com você. Há um tempo atrás eu estava querendo voltar a treinar futevôlei. E eu olhei alguns lugares e tal, e aí um amigo meu recomendou que eu fizesse no lugar X. E eu mandei mensagem no lugar X. Olha, venha fazer uma aula experimental com a gente. Eu falei, claro, vou sim. Ela, que dia que fica bom para você? Um atendimento muito legal. Ah, fica tal dia, tal. Fechamos o dia do atendimento. Ela falou, ótimo, olha só, para você fazer essa aula experimental, a gente cobra um valor antecipado de R$30. Mas não se preocupe, caso você queira ficar com a gente, goste da gente e queira ficar com a gente, esses R$30 viram um desconto na sua primeira mensalidade. Eu falei, uau, primeiro me encantou. Depois, até para cobrar uma aula experimental no futevôlei, me cobrou R$30. Não acaba ainda não. Vai vendo. Fui lá, fiz a aula, atendimento fantástico, adorei o clima, a tecnicidade, tudo. E aí, eu fiz isso numa quarta-feira, na quinta-feira eu não dei notícia. Na sexta-feira me mandaram mensagem. Oi, Luiz, e aí, gostou da aula? Eu falei, gostei e tal. Ela, pois é, mas para você aproveitar aqueles R$30, é só até hoje. A gente tem até 2 dias para segurar o seu voucher, né, da aula experimental. Se você passar de hoje, você perde esses R$30. O que falta para você fechar com a gente? Eu falei, nada, vamos fazer agora. E aí eu fiquei pensando, né? Um futevôlei se posicionando com autoridade e se valorizando. Nada contra, eu amo fazer futevôlei. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, se acabar com o futevôlei do mundo, o mundo segue a sua vida normal, não impacta nada para quase ninguém. Agora tira a fisioterapia do mundo. Tira a nossa importância nessa vida. Tira a nossa importância, o tanto que a gente faz de impacto na vida das pessoas. O que eu quero te dizer é, se o futevôlei pode se posicionar com autoridade e se tornar referência, a partir daquele momento a gente respeita todas as regras, porque ali é um lugar que tem regra e entrega seriedade. Por que nós, fisioterapeutas, não podemos fazer isso com a importância no mundo que nós temos? Pegou a lógica? Pegou a lógica. Aproveita que você já está aqui nesse vídeo e me deixa saber aqui nos comentários. O que você achou até agora sobre essa possibilidade de nos comportarmos como autoridade sem ser arrogante, sem ser autoritarismo? Escreve aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber quem está aqui comigo, porque agora eu quero te falar como que é possível ter as regras respeitadas na fisioterapia, mesmo sendo um fisioterapeuta comum. E quando eu digo comum, porque a gente acha, muitos de nós, fisioterapeutas, achamos que para ser autoridade, você precisa de ter doutorado, mestrado, pós-doc, ser uma pessoa cheia de graduações, ser a pessoa mais conceituada do mercado, a maior referência, a fulano é o papa da área tal. Não! Você pode ser a maior referência do seu bairro. Você pode ser a maior referência, a maior autoridade no seu negócio. Você não precisa ser a maior autoridade no mercado, você precisa ser autoridade no seu negócio. Pegou a lógica? E eu, inclusive, posso te contar 2 histórias aqui de fisioterapeutas comuns que foram mentoradas por mim. A primeira história é a Anícia. Ela me mandou uma foto outro dia de uma paciente dela fazendo uma aula com ela, sendo atendida por ela com um pano assim no rosto, ó. E eu falei, que é isso aí, Nícia? Você está fazendo meditação com a sua paciente? Ela falou, Luiz, a paciente desmarcou tudo. Não foi trabalhar, desmarcou tudo que ela tinha, menos o atendimento comigo. Ela estava com a crise de enxaqueca fortíssima, mas não desmarcou o atendimento comigo. Por quê? Porque tem regra. E ainda posso te contar a história da Thaís. A Thaís, que falou pra gente outro dia que a paciente pagou antecipada o mês do estúdio de Pilates dela, mesmo sem ela ir, para garantir o horário dela. O que foi isso? Posicionamento de autoridade. Lá tem regra. Se ela não pagar, mesmo que ela não vá,
ela perde aquele horário. Entende? Então a paciente pagou antecipado o outro mês, mesmo que ela não fosse. Inclusive ela pagou antecipado porque ela não ia pagar em tempo. Entende a lógica? E olha só, e antes que você pense que esses fisioterapeutas têm alguns superpoderes, todos os exemplos, os 2 exemplos que eu te trouxe aqui, são de fisioterapeutas que eram comuns, mas que vivem hoje uma fisioterapia mais valorizada, mesmo saindo da fisioterapia de pouco valor, empreendem e são reconhecidos como autoridade pelos pacientes dela, e não por toda a cidade, mas pelos pacientes dela, que é o que é importante. A Nícia está numa cidade grande, em Belo Horizonte. A Thaís está em Esteio, Rio Grande do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Então não importa a realidade que você está, físio, isso também pode acontecer com você. E sabe por que elas conseguiram isso? Porque elas aprenderam a despertar a autoridade que tem de cada um. Dentro de você existe uma autoridade, só que você ainda não conseguiu reconhecer essa autoridade em você. Você não aprendeu a despertar a autoridade que existe aí em você. Entende? A partir do momento que você investe em autoconhecimento, em desenvolvimento pessoal, que foi o que elas fizeram comigo, dentro do programa de desenvolvimento Físio Rico, você desperta a sua autoridade, você passa a se posicionar, você passa a colocar uma farda e as pessoas reconhecem naturalmente isso em você, sem deixar de gostar de você. Então vamos lá. Vamos lá. Direto ao ponto agora, quais são os 3 erros que impedem você de ser respeitado e ser reconhecido como autoridade na fisioterapia? Erro número 1, logo na entrada do seu aluno, na entrada, na anamnese, na avaliação, na consulta, não importa como é que você chama, no primeiro passo que o paciente der efetivamente para dentro do seu negócio, seja em clínica, consultório, estúdio ou atendendo em domiciliar, na entrada já tem que estar estabelecida todas as regras, tem que ter um acordo de todas as regras. Nossa, Luiz, mas como é que eu faço isso? Contrato, um contrato de prestação de serviço, um contrato de mensalidade. Ah, Luiz, eu acho o contrato muito formal. Isso demonstra alguma insegurança ou um pouco profissionalismo. Então, um bom profissional, um bom negócio vai ter um contrato. Luiz, mas eu não quero mexer com isso agora. Beleza, ok. Vou te dar uma flexibilizada aqui. Se você não quer ter um contrato agora, eu sugiro que você já tenha a partir de agora, mas por alguma desculpa que você quer dar aí e não quer ter contrato, faça no mínimo normas de conduta. Você vai abrir um Word, vai escrever em cima assim, normas de conduta do estúdio fulano de tal, normas de conduta do consultório fulano de tal. Vai colocar lá, você coloca uma introdução, paciente. Essas normas de conduta são importantes para o bom convívio de todos e eu entrego o meu melhor serviço. Você coloca uma introdução de uma razão do porquê que ela tem que existir. Aí você vai, 2, 3, 4, 10. Luiz, tem que ter 20. Não tem número certo ou errado. Tem que ter as normas que você precisa que o seu paciente respeite. E você vai colocar, listar elas, e se tiver no presencial com o seu aluno, você falou assim, lê essas normas aqui para mim, por favor. Só lê. E aí no final você fala assim, tem alguma dúvida? Não? Então agora assina, por favor. E aí você pede para assinar. Agora ele assinaria o contrato. E aí cuidado, só que as normas de conduta não fiquem só colocando ele como o único que tem que fazer as coisas certas, né? Ó, se você não fizer isso, vai acontecer isso. Se você não fizer isso, não vai acontecer isso. Aí o paciente olha e fala, que isso? Um regime militar tem que ter os seus deveres ali também, tá? Então as normas de conduta do seu lado e do lado do paciente. E aí você pede ele para assinar. E aí, primeiro passo, o primeiro erro é não ter esses acordos logo no início do atendimento. E aí depois desanda. Depois que você fala assim, não, paciente, sabe o que é? É que se você falta e não me avisa, eu tenho que cobrar. Ele falou, mas você não me avisou, não, mas eu tenho que cobrar. Aí deu confusão. Aí essa falha na comunicação, ela é muito ruim. Muito ruim. E isso tira a autoridade e a credibilidade que você tem. Então tem que ser feito no início. Só que não basta ter as regras no contrato, nas normas de conduta no início, só ter as regras e que o paciente nem lê. E depois vai falar assim, mas eu não sabia. Né? Às vezes você tem as regras, você entregou para ele, toma, lê na sua casa, ele leva para cá e fala, não, mas eu não sabia. Aí você fala, mas eu te entreguei. Ele fala, mas eu não li, você devia ter falado melhor. Então, para evitar esse problema na comunicação,
O segundo erro que mais acontece é, às vezes o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta até tem um contrato, até tem as suas normas de conduta. Só que é seu papel, dono e dona do negócio, estabelecer as regras e comunicar de forma clara e constante. Não é só entregar no início e agora azar dele. Não, Luiz, já fiz a minha parte. Não, você também tem que cuidar do seu paciente. Então, você entrega no início, faz o acordo, pergunta se tem alguma dúvida e aí de forma constante você tem que relembrar. Não só, não, é porque você falhou nisso, agora está aqui a multa. Não, não é só penalizando, é trazendo consciência, trazendo cultura para dentro do seu negócio. E aí vale colocar no mural, se você tem um mural de aviso, vale fazer uma campanha de vale relembrar. E todo mês você encaminha para todo mundo ali no grupo do WhatsApp ou na lista de transmissão dois itens. Vale relembrar as regras para mantermos o bom funcionamento que está acontecendo para todos. Vale relembrar algumas regras. Manda lá 2 regrinhas. No outro mês, de novo, outras regras. Você, constantemente mostrando que existem regras, trazendo consciência e mostrando que o seu negócio em fisioterapia é bastante profissional. Vale, inclusive, levar essa autoridade de organização para as redes sociais. Leva para as redes sociais, fala, olha, a gente está muito feliz que há 6 meses nenhum paciente nosso falta. É porque aqui a gente tem uma regra clara de que se faltar acontece tal coisa. E talvez você aqui estranhe isso porque nos outros pilates todo mundo faz o que quiser. Mas aqui a gente prefere perder o paciente do que perder a oportunidade de levar resultado para os nossos pacientes. E aí você torna a regra em algo de seriedade e demonstrando isso nas redes sociais como uma campanha de marketing que você é sério. Entende a lógica? Segundo erro é ter as regras, mas não comunicar e não comunicar de forma clara e consistente, constante essas regras. E aí vem o terceiro erro, que é o maior de todos os erros. Eu vou te dar um quarto ainda. Vou te dar um bônus aqui hoje. Mas o terceiro erro é o maior dos erros. Porque olha só, não adianta ter regra, não adianta comunicar constantemente. E o terceiro erro é abrir muitas exceções que acabam minando a adesão às suas regras. Não adianta ter as regras, comunicar e toda hora falar com os pacientes, tá bom, hein? Dessa vez vai, hein? Tá bom, só para você, hein? No outro mês, não, beleza, mais uma vez, hein? Não adiantou ter regra, não adiantou comunicar. Você precisa estabelecer, comunicar e fazer com que sejam cumpridas as regras. Estabelecer, comunicar e fazer com que sejam cumpridas. Fazer com que sejam cumpridas é o erro mais comum. É o erro mais comum. Por quê? O paciente chega e descumpre uma regra. Você fala, ai, será que ele está lembrando? Eu não vou falar nada não. É como se fosse um policial que te parou, vou voltar lá naquela analogia. O policial te parou no trânsito, aí ele falou assim, documento. Você fala assim, não tenho não. Aí o policial, será que ele sabe da regra que tem que colocar o documento em dia todo ano? Eu não vou falar nada com ele não. Não, então tá bom, tchau, viu? Não vai acontecer, porque ali tem uma autoridade que precisa que as regras sejam cumpridas. Você precisa fazer com que elas sejam cumpridas. Aí você fala, ai Luiz, mas eu fico sem graça, eu não sei, como é que eu vou falar com a pessoa, nossa. Eu sei que muitas vezes a gente fica acanhado ou com medo de perder o paciente, eu sei disso, eu sou fisioterapeuta, meu coração também, aqui também bate um coração da fisioterapia, que a gente gosta de gente, a gente quer cuidar, né? E nesse momento parece que a gente não está cuidando tão bem. Só que eu prometi que eu ia trazer uma estratégia de comunicação que você cobra seu paciente e não fica mal. É ou não é? É ou não é? E eu vou te trazer aqui, como eu disse, eu vou te trazer um bônus em relação às regras. Estabelecer as regras, comunicar de forma clara e constante, fazer com que sejam cumpridas. E se não for cumprida? Vou te trazer uma quarta estratégia ainda. Só que antes de eu te trazer essa quarta estratégia, eu vou te falar que existe uma técnica da comunicação, que existe a técnica que chama mocinho e bandido. Mocinho e bandido. É o seguinte, tem um lado que é o bonzinho da história
e tem um lado que é o malvadão da história. E essa técnica serve exatamente para que você fale algo com alguém sem comprometer o relacionamento com essa pessoa. Serve para você chamar a atenção, inclusive, de uma pessoa sem afetar o relacionamento pessoal entre você e seu cliente. Como que você faz? Você sempre, fisioterapeuta que atende aquela paciente, sempre vai ser um mocinho ou a mocinha. E sempre vai colocar a culpa num bandido, em algo que é do mal. Você pode colocar a culpa no contrato. Olha, eu entendo, por mim eu entendo, eu realmente acho que você merecia essa flexibilização, mas sabe o que é? É o contrato. É o contrato. E o contrato eu não posso desfazer porque o meu advogado, nossa, eu não posso aceitar essa flexibilização financeira porque senão a minha contabilidade, o meu consultor financeiro, o meu pai, o meu sócio, sei lá, aí sempre vai ter uma pessoa que fala, olha, eu não posso fazer isso, por mim eu até faria, mas sabe uma coisa que é comum? Talvez já aconteceu com você, você chega em qualquer lugar e fala, nossa moça, não tem jeito de você fazer isso por mim? Não tem jeito, sabe o que é? É o sistema que não deixa. Aí a pessoa joga a culpa pro sistema. Não tem jeito de você falar assim, não, o sistema deixa assim, pode falar. A maioria dos sistemas deixam, beleza? Só que naquela hora que a pessoa fala, não dá, é o sistema. Você não... Aí quando você fala, eu não posso, é o contrato. Eu entendo, eu entendo. Para eu mudar o contrato, eu teria que conversar com o advogado e realmente, assim, se eu abrir essa exceção para você, como é que eu vou ficar diante dos meus outros pacientes? Entende como é que eu fico numa posição ruim também? Não é nada contra você, é porque se eu não colocar essas regras para funcionar efetivamente, acaba desandando para todo mundo, inclusive para você, entende, paciente fulano de tal? Então, você tira, não é você que está falando que ele tem que fazer, foi o contrato que vocês assinaram. Foram as regras do seu negócio. E para o bem, sempre trazendo o benefício para o bem de todos. Pegou a lógica? Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte aqui, porque eu acho que está merecendo, hein? E me conta aqui nos comentários o que você achou da técnica mocinho bandido. Conhecia ou não conhecia? Tinha consciência? Eu até usava, mas eu não sabia que isso era uma técnica que tinha esse nome. Me deixa saber aqui nos comentários que eu vou adorar saber o que você pensou sobre isso. E aqui tem um bônus que eu falei que ia trazer para você. Tem um bônus e eu ainda vou te mostrar como que você consegue ter tempo para fazer a gestão do seu negócio. Mas o bônus, se ainda assim o paciente não atender às suas regras, vamos lá, hein? Estabeleci as regras, comuniquei de forma clara e consistente. Fiz com que seja atendida. Cobrei meu paciente dessa forma. Não, isso aqui que é o bandido. Não sou eu, é o bandido. E ainda assim o paciente não corrigir, o paciente não mudar o comportamento dele perante as suas regras, você vai chamar esse paciente para uma conversa de adulto. Uma conversa de adulto. Onde que você vai se posicionar com autoridade. Você vai se posicionar como autoridade. Vai mostrar que o seu trabalho é sério e que não atender às regras impacta no resultado e na experiência de todo mundo que está envolvido ali. Inclusive, se você atende domiciliar, Luiz, legal, isso faz sentido só para quem tem um negócio local. Não. Se você chega para um paciente domiciliar e fala assim, paciente, você tem que cumprir as regras, senão como é que eu fico perante os outros pacientes domiciliares? Ele fala assim, mas os outros nem vai saber. Eu sei que eles não vão saber, mas eu vou saber, entende, seu fulano? Eu sabendo, eu não vou ficar bem comigo mesmo fazendo uma coisa para o senhor diferente para todo o resto, entende? Sou eu que acabo sabendo e aí fica ruim é para mim. Olha que massa isso, hein? Mas, ainda assim, se a pessoa insiste em mandar no seu negócio, chama para essa conversa adulta, mostra que é impactante negativamente para ele, para a experiência dele e de todo o resto do seu negócio, e aí você explica o quanto que essas regras são importantes, por que elas são importantes, para que elas servem, relembra, justifica o porquê que elas existem, e aí você vai fazer a seguinte pergunta. Paciente fulano de tal, então olha só, sabendo de tudo isso, que eu só trabalho com quem se compromete com o tratamento junto comigo, e o tratamento consiste também num atendimento bem feito, por isso que existem essas regras, sabendo que eu só atendo quem se compromete com o tratamento ou com a minha equipe,
eu queria saber uma coisa de você. O que você pensa sobre isso tudo? Quando você joga essa pergunta aberta, o paciente, na hora, ele já começa a pensar e fala, tô falhando, nossa, que vergonha, nossa, que ruim, nossa, eu tenho que melhorar, nossa, me desculpa. Grande maioria vai falar assim, nossa, desculpa, realmente eu tenho que melhorar, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, você me desculpa. E você aqui, ó, não, tudo bem, fulano, que bom que eu vou poder contar com você, nossa, que bom, fico muito feliz da gente poder dar continuidade, nossa, realmente, ó, com autoridade. Não é tipo assim, não, fulano, que é isso, não, é com autoridade, com seriedade, com posicionamento, entende a lógica, físio? Entende? Eu faço isso em minhas mentorias, em minhas consultorias. Se você tem uma clínica que quer que eu me torne um consultor para entrar dentro do seu negócio e fazer um negócio acontecer, se você, que é comum, né? Às vezes a pessoa começa a ter resultado mais rápido do que ela imagina, aí ela fala, olha, eu queria dobrar meu faturamento e a gente mais do que dobrou já, nossa, e ela relaxa. Só que eu ainda tenho algumas coisas para fazer de bom para essa pessoa. Eu falo, olha, fulano, eu sei que a gente já atingiu uma parte importante aqui para você, só que eu não gosto de trabalhar dessa forma. Para o seu bem, eu queria que você mantivesse engajado. E eu não gosto de trabalhar com quem não está engajado aqui na consultoria. Me fala, o que você pensa sobre isso? Eu não preciso de falar mais nada. A pessoa fala, não, é realmente tal. E ela já... Isso não é bom para mim, só para mim. Isso é bom para o meu paciente, isso é bom para o meu mentorado, para o meu aluno. Então eu chamo para uma conversa adulta. E se a pessoa falar, não curti, eu falo, não, tudo bem. Eu acho que vai ficar melhor para todo mundo se a gente não continuar então, né? E aí você descarta o paciente. Descarta o paciente. Você demite o seu paciente. Isso é seriedade. Isso é profissionalismo. Porque o que você quer, físio? Você se formou para quê? Para tomar o dinheiro de paciente ou para fazer ele ter resultado? Ou para impactar positivamente na vida dessa pessoa? Para trazer a funcionalidade de novo. Ah, mas se ele não quiser, aí você está entrando no mesmo pacote que ele. Tá só você finge que atende, ele finge que te paga, ele finge que melhora e você finge que existe a fisioterapia acontecendo ali. Você não formou, não foi para isso. Você formou, foi para impactar as pessoas. Então você tem que ter pessoas dentro do seu negócio que estejam comprometidas e comprometidos com o seu negócio, que é impactar a vida dela. O ecossistema muda e tudo muda. Ai, Luiz, mas que horas que eu vou fazer isso? Eu não tenho tempo, eu atendo o dia inteiro, é um paciente atrás do outro, não dá tempo nem de conversar, porque tem dia que eu nem almoço. Eu não sei onde é que você vê sucesso na vida assim, mas vamos lá. Na verdade eu sei como é que é, mas eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como é que eu fiz para ter tempo para gerir o meu negócio e fazer ele crescer, e não só ele funcionar. Só que antes eu queria combinar uma coisa com você. Você vai aplicar esse novo posicionamento, mostrando como que você pode fazer o paciente respeitar as suas regras, parar de deixar o paciente mandar no seu negócio. Você aplica o que aprendeu na aula de hoje e volta para me contar aqui ou lá no Instagram. Como é se sentir respeitado por seus pacientes? Como é ver um paciente deitado, desmarcou tudo, menos seu atendimento? Como é ver o paciente pagando adiantado para não perder o horário com você? Sem deixar de ser benquisto por eles. Porque o que você acabou de aprender aqui é estabelecer as regras claras, divulgar, fazer com que elas sejam respeitadas pelos seus pacientes e resgatar o paciente ainda quando ele não estiver respeitando a sua regra. Porque só assim é que você se torna realmente dono ou dona do seu negócio. Isso traz organização de agenda, organização de fluxo de caixa, e isso tudo é fundamental para você multiplicar o faturamento do seu negócio em fisioterapia, mas sem perder a qualidade de vida. Beleza, Luiz? Combinado. Só que a questão é o tempo. Como é que eu vou fazer isso? Então, se liga que na próxima aula da série Fisioterapia e Empreendedorismo, eu vou compartilhar o que mudou o meu jogo na fisioterapia. Foi uma pergunta que eu ouvi que mudou tudo. E eu vou compartilhar na próxima aula da série Fisioterapia e Empreendedorismo. Compartilhe esse vídeo aqui com o máximo de fisioterapeutas que você acredita que merecem receber essa mensagem e já parte aqui para a aula que está liberada. E se ela ainda não estiver liberada, ela vai acontecer na próxima semana.
Beleza? Então, físio, fique esperto, não se permita ficar para trás e bora subir de nível.